Sejam bem-vindos ao Recalculando a Rota podcast, um podcast que inspira histórias e transforma desafios em novos caminhos. Eu sou a Ana e aqui falamos de recálculo de rotas, de estratégias, de propósitos e trazemos vários empreendedores para contar um pouco da história e também do seu negócio. Hoje a minha convidada é mais que especial, a Patrícia, minha colega de formação. Patrícia é economista. É, Patrícia. Isso aí, sou economista igual você. Isso. Ela trabalha há 39 anos com finanças e educação, sendo desses, 23 anos em instituições financeiras, como Bradesco, Unibanco, e 10 anos na Faculdade Estácio de Sá. Além disso, você tem mestrado, Patrícia, né? Sim. Ela é mestre, pessoal, e educadora financeira há 6 anos. E além disso, ela é idealizadora do Código de Finanças e do workshop Libere Sua Riqueza, além de ser escritora. A gente vai falar um pouco sobre quase tudo isso, né, Patrícia? Vamos explorar bastante. Vamos, né? Escritora. Isso Está é. com quantos livros publicados? São 3 livros em coautoria e estou escrevendo agora meu livro autoral. Então aqui a gente tem os processos, né? A gente conta aqui que as mulheres juntas são mais fortes nesse livro. Depois nós temos um segundo livro, que é o Evolução Financeira. Esse livro está incrível, inclusive você tem, né? Eu tenho os dois. Você também tem esse. Tenho. E o último, que também está fenomenal, é o Dinheiro do Casal. Então esse livro Dinheiro do Casal é muito bom para quem quer viver a 2, não importa se é casado ou não, né? Que casamento é uma decisão, às vezes quer morar junto, então a gente tem que aprender. A gente fala de dinheiro até antes de casar, é o correto. É verdade, assim, de formas leves, né? A gente deveria, eu, né, já fui casada, deveria ter abordado esse assunto, né, antes de casar, para não ter o problema que eu tive. Mas esse último livro eu não tenho ainda, vou esperar quando eu tiver em um relacionamento. Querendo casar? Querendo casar novamente. Mas é verdade, a gente não fala sobre dinheiro nos relacionamentos. E aí, quando a gente casa, chegam as contas e aí a gente, acaba gerando confusão, falta de comunicação, acha que o outro entende, que é para dividir ou é para pagar. E não é bem isso que acontece, né, Patrícia? E esse livro é que ensina exatamente isso, a entender os perfis, porque cada um é de um jeito. Porque eu gosto sempre de dizer o seguinte: você veio de uma família e seu parceiro de outra. E se tiver 5 filhos, os 5 são diferentes, ainda por cima com pais diferentes. Então tem toda uma história, né? Então o dinheiro ele antecede o casamento em pequenas decisões, até do tipo, onde nós vamos passar a lua de mel? Quem é que vai pagar essa lua de mel? Nós dois? Onde nós vamos morar? Nós vamos morar na Zona Sul ou vamos nos contentar em morar na Zona Oeste e ter mais dinheiro para viajar? Então são decisões que serão tomadas antes do casamento. Muitas vezes a gente não toma, né? A gente é pego pela euforia, a mulher, né, tem o sonho de casar. Acho que nem muito amor, mas acho que o sonho de casar, né, é mostrar para a sociedade que você tem uma família. Uhum. A gente vai conversar mais sobre isso aqui, pessoal. Mas, Patrícia, qual foi o momento que você percebeu que precisava focar, né, na educação financeira e que o comportamento era mais importante que os números? Começou no meu mestrado, que eu acho que quando eu fiz o meu mestrado, eu entrevistei idosos. Então eu fiz uma pesquisa de campo com idosos. E o tema era violência financeira. Algo que eu nunca tinha ouvido falar, gente. Eu trabalhei 23 anos no mercado financeiro, dei aula, mas nunca tinha ouvido falar dessa tal de violência financeira. Mas ela acontece na sociedade, ela acontece na nossa casa, ela acontece no nosso dia a dia. Quando eu entrevistei os idosos e eles começaram a me relatar a história de vida deles, e nessa história de vida, na maior parte dos casos, tanto em homens quanto em mulheres, continha casos de violência financeira, eu entendi que não é apenas saber matemática. E eu entrevistei, inclusive, um idoso que era matemático, professor de matemática, já aposentado, e ele me contou casos de violência financeira. E o caso dele era na família, exploração financeira. E aí eu falei, opa, isso não é apenas aprender a fazer conta. Isso tem a ver com comportamento.
E depois do meu mestrado, eu fiz a dissertação e tal, eu resolvi estudar educação financeira. Hoje eu sou master educadora financeira, e aí eu fui ver mais do comportamento, né? Sim, E esse comportamento, ele leva a gente a dominar o dinheiro ou ser dominada pelo dinheiro. sim. Tá? Então, são pequenos despertares que a gente vai tendo e vai chegando numa evolução, né? Num progresso. Por isso que no Código das Finanças, a gente já inicia trabalhando sobre crenças. É bem interessante, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre. E quando você fala de violência financeira, é quando há uma queda, né, assim, abrupta de renda, ou quando os filhos dependem muito dos Tem pais. vários tipos de violência Ah, financeira. Ela acontece em 4 esferas. Aí, inclusive, minha dissertação, gente, está na link da minha bio. Vocês podem ir lá explorar esse assunto, que é super legal. eu quero ler, vou ler. Mas, lê, super legal. Tem, inclusive, um artigo publicado. Então, o que acontece? Onde mais acontece violência financeira é onde você falou, na família. Uhum. Então, na família, os filhos exploram os pais, às vezes o irmão pede dinheiro emprestado e não paga. Então, esse é o que é mais comum. Mas também tem a violência financeira auto-infligida. O que seria isso? É quando você não busca informação e cai num golpe. Tá Então, muito presente, né? toda hora, eu mesmo já quase caí em golpe. Só que como eu busco a informação, eu não caí no golpe. Uhum. Então, lá em casa, se toca o telefone, eu começo a prestar atenção, o que o meu marido está falando? Já grita, é golpe. Então, o que a gente tem que entender é que só tem um mecanismo que a gente pode adotar para a gente minimizar casos de violência financeira, e que se chama conhecimento. Conhecimento. E as pessoas às vezes fogem do conhecimento, da preguiça. Ah, eu não quero estudar, eu não quero ler sobre isso. E aí elas vão perdendo dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Caderneta de poupança, Ana, é bom ou é ruim? Depende. Depende. Mas é mais ruim do que boa, né? Poupar é bom. E aí o nome poupar com poupança são associados. Mas a caderneta de poupança, ela perde de qualquer outro investimento financeiro. E nós temos diversos investimentos que têm a mesma garantia da poupança. Então, eu tenho outros investimentos que rendem mais e que têm garantias, igual a A poupança. poupança, ela chama muita atenção, né, Patrícia? Assim, tem muitos anos que eu já não atuo na área, né, porque eu tô há 4 anos no marketing, mas a poupança chama muita atenção pela sua liquidez imediata, né? A pessoa pode ali pegar o cartão e sacar, né? Uhum. Mas tem outros investimentos, a gente pode ter uma reserva de emergência, assim, aplicada em outros, Sim. A poupança, investimentos, né? aí vamos deixar um conteúdo aqui pro pessoal. Poupança. Quando você coloca o dinheiro na poupança, ela te dá liquidez. Mas se você sacar no dia errado, você perde a rentabilidade. Então, é uma liquidez que te prejudica. Então, se você depositar na caderneta de poupança, por exemplo, no dia 1º, você deve esperar o próximo dia 1º para sacar. Mas vamos imaginar que no dia 30, um dia antes, você precisou do dinheiro, você deixou o seu dinheiro parado ali 30 dias para não receber nada. Sim. Tá? Então, nesse caso, a gente direciona para outros investimentos. Pode deixar aqui a orientação? Pode, claro. Então, eu diria para vocês, ao invés da poupança, tem o Tesouro Selic e tem CDB, tá? Mas CDB não é de qualquer banco. Pesquisa a saúde financeira do banco, tá? Então, entra na internet, lê sobre o banco, ou então marca um horário comigo e vamos conversar sobre investimentos também. É o mais indicado, pessoal. O conhecimento está aqui. Mesmo sendo economista, eu não tive muito acesso, assim, à parte de investimentos. Estudei, mas não foi muito a É fundo. uma área específica, Específica. Né? Uhum. E aí eu fiz uma mentoria, né? Foi uma mentoria em grupo com a Patrícia, e eu falei, gente, que isso? Que isso? Temos que avançar. Temos que avançar. Patrícia, e outra coisa, vamos falar assim de mulheres, né? Que nós estamos em vários grupos de mulheres empreendedoras, né? Fazendo networking, levando um pouco do nosso conhecimento, transbordando ali. Uhum. Você faz muitas lives. E tem muitas mulheres, a maioria se sentem muito sobrecarregadas, né? Com tantos estímulos, tantos papéis na sociedade.
Quando você vê que, por exemplo, uma mulher fala pra você assim, não sobra dinheiro no final do mês, e ela se sente mal por isso, Uhum. qual que seria o conselho que você daria pra ela? O que que passa na sua mente nesse momento? Que ela precisa ter sonhos maiores do que os pequenos que ela está realizando. Então, no dia a dia, nós somos, e aí você é de marketing, nós temos um apelo muito grande pelo consumo. Sim. E esse apelo, ele vem a todo momento, no digital principalmente. O nosso mundo é digital. Então, você não precisa de ligar a televisão, nem comprar uma revista para querer comprar alguma coisa. Já vem para você. E o algoritmo também, né? O que ele faz? Se você pesquisar sobre um livro, ele vai te mandar sobre livros. Eu estou pesquisando sobre escrever livros, ele só manda para mim assuntos desses. Então, se você pesquisar uma joia, ele vai ficar te mandando sobre joias. Então, o que nós precisamos aprender a fazer? Ter prioridades. E, infelizmente, as pessoas estão vivendo o hoje, como se o amanhã não fosse chegar. É como pensar na morte, ninguém quer morrer. Sim. Mas é fatal que um dia nós partiremos dessa para uma melhor, vamos dizer assim. Essa é a única verdade que a gente tem na vida, nascer, né? E morrer. Mas também nós temos uma segunda verdade, é que se a gente não morrer, nós vamos envelhecer. Então a gente precisa ter pesos na nossa vida, que é um equilíbrio. Acho que até a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas o que é esse equilíbrio? Viver um pouco do hoje e deixar um pouco para amanhã. Mas as pessoas saem consumindo, né? Sim. Então elas vão consumindo. Ai, adorei esse anel, leva. Quando ela vai ver, essa blusa, levo. Aí ela chega em casa, ela nem precisava daquilo, comprou no impulso. Mas por quê? Porque faltou planejamento. Então eu acho que o que as pessoas precisam aprender a fazer é planejar. Mas o que eu vou planejar? Algo que eu quero. O que eu quero? Então, para refletir o que realmente é valor para você. Vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu nem conheço, meu marido que me relata essa história. Ele disse que quando ele trabalhava no banco, meu marido também já foi bancário, ele tinha uma colega que tinha filhos, trabalhava no banco igual meu marido, e ela falava para ele o seguinte: não, Zé, eu não eu não gasto com roupa. Eu ando de calça jeans e camiseta, porque a minha prioridade é viajar. Então a gente precisa priorizar coisas, porque mesmo o rico escolhe. O rico, ele escolhe. Quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava com grandes empresários e milionários. E eles olhavam centavos que debitavam na conta deles. Eles davam valor, porque eles não chegaram lá da noite para o dia. Foi uma jornada. Então a gente tem que entender qual jornada que a gente quer seguir para atingir qual sonho. Então, parar para refletir. Sonho. Transforme o seu sonho em uma meta. Ter sonhos, né? Principalmente. Ter sonhos. Que eu vejo hoje, né? Assim, trazendo um pouquinho de conteúdo aqui pro pessoal. A gente precisa, para comprar um produto, normalmente de 3 a 5 aparições, né? Seja em redes sociais, seja no WhatsApp. E o nosso telefone, ele identifica tudo. Então, se eu falar aqui perto do meu telefone, aqui, ó. Quero ganhar flores, quero ganhar flores, quero ganhar flores. Uma hora vai aparecer aqui para mim flores. Então, a gente é influenciado por esse algoritmo. Então, acaba que de 3 a 5 aparições, a pessoa tende a comprar um item. E ela vai comprando, achando que aquilo vai satisfazer. Vai satisfazer imediatamente. Imediatamente. Depois não. O exterior. Né? Mas quando chega, às vezes ela coloca até no armário, não usa, às vezes tá com etiqueta, não abre mão. E aquilo depois começa a incomodar. Exatamente, porque ela pensa assim, poxa, eu tenho um armário cheio de coisas e ao mesmo tempo não posso viajar, não posso pensar no meu futuro e meus filhos, onde vão estudar. Então, assim, já começa a incomodar. Quando começa a incomodar é bom, né, Patrícia? Já tá mudando a vira na chave. Quando começa a incomodar é bom. O complicado é quando não incomoda, né? E dura muitos anos, isso. O despertar, quando ele vem, é rico demais. Eu gosto muito de estudar, né, esses comportamentos humanos e ainda mais no marketing, comportamentos do consumidor, né? Então, assim, eu estudo muito isso e adoro. E muitas vezes, engraçado, né? Eu tenho crenças de 29 anos atrás. Né? Então, assim, eu tenho que me controlar determinadas vezes
para eu não voltar ao mesmo padrão. Por exemplo, se eu tiver aquele relógio, eu vou ser realizada, eu vou estar bem posicionada, sabe? As pessoas vão me ver como uma autoridade, que é pura mentira. Pura mentira. Né? A pura enganação que a gente mesmo cria na nossa mente. Mas isso aqui a gente vai deixar para outros momentos, né? E para quem tem medo de encarar as finanças, Patrícia, tem alguma frase assim que você diria? Tem alguma palavra que você diria? Transforme o seu medo em atitude. Porque é como andar. Se imagine como uma criança, um bebê. Quando ele começa, como é que ele começa? Começa engatinhando. Primeiros passos dele não são passos. Ele se arrasta. E o que vai fazer com que você liberte do medo são 2 fatores: conhecimento e ação. O conhecimento está amplo, né? Você pode assistir um YouTube, espero que me contratem, mas se assistir o YouTube, tem a informação. Se você lê livros, tem a informação. Mas eu acho que o ponto-chave é a ação. Tá? Então, eu acabei de dizer aqui que poupança não, então vocês não vão investir na poupança. Mas tem pessoas que têm medo até de olhar para o extrato bancário. E eu falo que não olhar para o extrato bancário é a mesma coisa da pessoa que está acima do peso que não quer pesar. Então, é através do autoconhecimento que a gente vai ter mudança de comportamento, tá? Então, eu vou dizer uma frase. Nem vai ser uma frase, vai ser uma palavra. Faça. 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 Verdade. Você vai errar, você vai acertar, e aí você vai crescendo. Mas é melhor você arrepender do que você fez do que você arrepender do que você não fez. Vou comentar um caso, assim, até pessoal, que vai servir até para outro ponto que eu quero, né, que a gente vai abordar aqui, explorar. Eu já ignorei totalmente fatura de cartão. Falei, não vou olhar, não, pago. Na verdade, eu tava jogando para debaixo do tapete, né? E aí, no final do ano passado, quando eu fiz o seu workshop, né? Fiquei encantada. Depois do workshop, eu falei assim, gente, eu vou abrir uma fatura. Sério? Eu vou abrir uma fatura. Eu não tinha aberto uma fatura ainda. Eu fiquei praticamente 1 ano sem abrir fatura. Só pagando. Se tivesse alguma coisa errada lá, você tava pagando. Tava pagando. E aí eu acho que você comentou um exemplo, né, de quem tem dinheiro, né, que valoriza os centavos. E eu falei assim, gente, que comportamento meu é esse? Não tô olhando minha conta, não tô olhando a minha fatura, não olhava meu extrato. E aí que eu fui ver quanto que eu gastava com iFood, quanto que eu tava gastando com Uber tendo carro, quanto que eu tava gastando com roupas. E às vezes eu nem tinha eventos para ir com tanta roupa que eu comprava. E eu tinha vários outros sonhos, né? Eu tinha vontades, na verdade. Eu tinha vontades, não eram sonhos. E me assustou. Eu fiquei assustada. E aí, um outro ponto, né, que eu gostaria que a gente explorasse aqui, é que tem atitudes do dia a dia que a gente faz. Por exemplo, evitar olhar a fatura. A gente joga pra debaixo do tapete. A gente compra porque a gente fala assim, eu mereço. Eu vou pedir um sushi hoje porque eu mereço. Às vezes, tô triste, eu mereço. E como, sendo educadora financeira, teria algum conselho que você poderia dar para quem quer substituir, né, esses hábitos por algo mais inteligente, assim, financeiro? Sim. Já que você merece, né? Eu mereço. Primeiro comportamento e aí a gente pode trabalhar de 2 formas, tanto para quem é assalariado ou funcionário público, quanto para quem empreende e que vê algum dinheiro. Eu vou falar de algum dinheiro, pode ser muito ou pouco, todos os dias. Porque o empreendedor, ele não tem uma renda fixa que entra de uma vez, vai entrando dia a dia, semana a semana e tal. Então, transforme o investimento numa conta para você pagar. Se você merece vestir bem, se você merece comer tudo que você quer, você também merece ter dinheiro. Então, utiliza um conceito que é muito explorado, que é o pague-se primeiro. Então, se pagou, já está com a reserva lá guardadinha. Então, entrou aqui agora, R$1.000, fechei o negócio, R$1.000.
tira 10%, são só R$100. Sim. E guarda. Sobrou 900 para você fazer o que você quer. Não esquecendo que a gente tem custos fixos, né, gente? Sim. Tem que pagar aluguel, tem que pagar luz. Pagou tudo isso, o restante você pode gastar. Mas aí você vai gastar com a consciência tranquila. Você não vai deitar chateada, tipo, nossa, comprei mais uma blusinha. Não, feliz, comprei. Tinha dinheiro para comprar, realizei o meu projeto de guardar o recurso, porque a gente não guarda dinheiro para ficar aí para a prosperidade. Não é para isso. A gente guarda dinheiro para realizar sonhos, para nos dar segurança. E a gente tem a segurança do presente e a segurança do futuro. A segurança do presente é uma reserva, porque se acontecer alguma coisa, está ali o dinheiro guardado. A reserva do futuro é para a gente não depender do INSS. Quem aqui já pensou em viver na idade mais madura com um salário mínimo? E a realidade, né? É a realidade da maioria. Brasileiros, né? Da maioria. Até dos empresários. Que às vezes o empresário contribui com um salário mínimo. Sim. E aí ele vai contribuindo durante a vida, ou é média, é a média de tudo que você fez, né? Antigamente não, você podia ficar os últimos 5 anos, antigamente tem muitos anos, fazia uma média dos últimos anos, agora não, agora é a média de toda a sua vida. Então se a pessoa ficou muito tempo pagando com base no salário mínimo, lá na frente ela vai aposentar com um salário mínimo. E eu pergunto, é suficiente? Não. Não dá pra nada. Da maioria da população viver com o salário mínimo, a gente sabe que não é suficiente para moradia, para poder pagar as contas fixas, para comprar remédios, né? Que na terceira idade acabam aumentando. Uhum. E as famílias, elas às vezes conseguem viver com o salário mínimo porque não é uma pessoa sustentando toda uma casa. É o marido, a esposa, os filhos, aí junta tudo e dá. Só que com o tempo, essas pessoas vão saindo. E aí você pode ser uma pessoa idosa que tem um salário mínimo que vem do INSS, que significa isso nunca será suficiente, né? Nunca será suficiente. Se existir no futuro, Se existir no futuro, porque ainda existe o risco de nem existir no futuro. A gente vai falar isso no próximo podcast, mas existe mesmo, porque as famílias estão tendo menos filhos, né? Exatamente. A pirâmide, né? A pirâmide etária inverteu. A base inverteu. A base inverteu. Tem mais gente mais velha e menos gente pagando a conta. Os jovens hoje não querem nem trabalhar, nem estudar. Muito menos pagar o INSS. Nem sabem o que é isso, Patrícia. Pois é. E você está falando uma questão que é importante, porque às vezes muitos empreendedores autônomos, né, pagam sobre o MEI. Uhum. Né, e acreditam que aquilo tá ótimo. Ah, tô pagando, tô contribuindo, tô fazendo a minha parte. Vai aposentar com um salário mínimo. Pois o MEI é um salário mínimo. A importância, né, de ter... Eu não tenho nada contra ser MEI, não tem nada contra isso. Eu acho que é importante, inclusive, ter um registro ali, porque se é MEI, aí se acontecer alguma coisa, você tem benefício. Até auxílio reclusão tem, gente. Auxílio maternidade, tem tudo. Auxílio doente, um salário. Agora, se você, em paralelo, constrói uma renda extra, que é o que a gente chama de renda passiva, a renda passiva ela pode vir de aluguel, ela pode vir de investimentos, investimento no mercado de renda fixa, ações, fundos imobiliários, tem várias formas que você tem de construir renda extra. Uhum. Então, aí você, ao longo da vida, vai agregando tanto o INSS, tomara que ele continue para favorecer todo mundo, mas você vai estar construindo uma outra renda, que aí você lá na frente pode ser um milionário, nem depender do INSS. E a gente fala muito na economia, né, Patrícia? Assim, a gente usa o termo muito depende, né, e diversificação de investimentos de risco, né? Então, assim, não deixar sua aposentadoria somente para o INSS é uma atitude muito inteligente. É necessária. Inteligente e necessária, né? Eu nem acredito mais que vai existir quando eu for me aposentar. Acredito que pela sua idade, só se a gente tiver uma reviravolta aí. Quem sabe, né? Não tô acreditando também. Também não tô não, Patrícia. Eu ainda tô na dúvida se eu vou viver até o final recebendo meu INSS que eu tenho. Já sou aposentada. Ah, você é aposentada. Já, eu aposentei com quase 32 anos de contribuição, e isso já tem 10 anos. Isso na época podia, né? Porque agora tem o mínimo de idade também. Mudou tudo. Então, eu provavelmente... A regra agora, como que tá da idade, eu não lembro, mas o mínimo de contribuição são 15 anos e a idade para a mulher é 60.
Isso é uma violência também, isso. né? Porque cai bastante, né? A aposentadoria. Essa é a outra tipo de violência que é da esfera do governo. Que o governo muda as regras e você tem que se adaptar às regras. Né? Mas os preços, a inflação, nada se adapta. Tudo. Enfim. Sem comentários. Sem comentário, gente. Mas aqui, quando alguém fala assim, não vou investir esse mês, que eu tô com medo de faltar. Isso você atrela mais a falta de ter um planejamento específico? Ou você, assim, costuma ver nos seus clientes crenças, assim, como escassez? As duas coisas. As duas coisas. A crença de escassez já remete a ela ao medo da falta, mas o que eu acho que é pior é a falta de planejamento. Porque quem tem planejamento vence a escassez. Porque se você é planejada, você armazena recursos, gasta menos do que você ganha, com isso sobra. E essa sobra te protege no momento de escassez. Porque crises vêm e vão, né? A gente for na Bíblia, você vai escutar a história do José do Egito. Quem não conhece essa história, recomendo, busca lá na internet. José do Egito, onde o Egito teve 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E com 7 anos de fartura, eles se planejaram, guardando alimentos, para os 7 anos de seca que viriam e que vieram. E eles tiveram alimentos não só para o povo do Egito, como para os outros povos que estavam à sua volta. E aí o Egito ficou muito mais rico, porque eles venderam alimento para todo mundo. Eles não deram alimento, eles venderam alimento. Porque os outros povos também não conseguiram produzir. E aonde que eles foram buscar? No Egito. Então, quando você tem uma vida planejada, você guarda para um momento que talvez não venha, mas ele pode vir. Tomara que ele não venha. Mas se ele vier, você está preparado. Igual a nossa economia agora. Sim. Nossa economia agora parece que está boa, mas ela não está. A bomba vai explodir a partir do ano que vem. Então, a gente tem que ter grana guardada. Então, agora é a hora de segurar o pé no consumo. Pessoal, vocês estão ouvindo aqui, né? Escutem essa. E é verdade, não estou crescendo, não. Escutem essa, não é? Não. A gente tá tudo parecendo que está muito bom. O dólar está caindo. Eu não vejo que está tudo bom, mas está aparecendo. Assim, quem olha por fora e quem não entende economia, acha que está tudo bom, porque o dólar está caindo, a inflação está caindo, o juro está alto, aí aparentemente está tendo emprego, então, nossa, está muito bom. Mas não tá. Saiu uma notícia esses dias, né? Eu acompanho ainda mas essas tem notícias de motivo. mercado e economia, porque eu gosto, né? Mas eu uno hoje com marketing, nas minhas mentoradas. Saiu que o Brasil tem registrado o menor índice de desemprego. Mas tem um motivo. As pessoas estão empreendendo. Não é isso não. É porque é o seguinte, vou explicar isso. O índice de desemprego ele é medido pela quantidade de pessoas que pedem emprego. Como hoje tem muita gente no Bolsa Família, recebendo auxílio, se essa pessoa que está recebendo auxílio arranjar um emprego, ela perde o auxílio. Antes não era assim. Antes a pessoa podia trabalhar e se manteria com auxílio. Então agora, se ela busca isso, ela perde. Então, como essa pessoa não está indo pedir emprego, é como se ela não estivesse desempregada. Mas ela está desempregada, ela só que está na bolsa. Gente. É isso. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que não está trabalhando esse ano. Ele escolheu não trabalhar esse ano. Por quê? Porque ele está estudando. Mas ninguém sabe que ele está estudando, porque ele não está procurando emprego. É isso. Eu achei que tinha a ver com tinha relação com a idade ativa para o mercado, né, versus aqueles que procuram emprego. Eu já, na minha cabeça, eu tinha um pensamento que os jovens estão demorando mais a entrar no mercado de trabalho e aqueles que entram no mercado de trabalho é uma parcela muito menor do que antigamente, né? Eu falei assim, gente, deve ser algo relacionado a isso, essa nova mudança. Mas verdadeiramente tem vaga e não tem quem ocupa vaga, isso também tem. Tem, mas o índice não é por isso, o índice é a forma de medir, porque o censo não bate na porta de ninguém perguntando, quem está desempregado? Não é assim, mas na hora que você vai para a fila de emprego, aí ele mede, ó, tem gente pedindo emprego. Essa mudança
assim, de certa forma, né, manipulou os números. Sempre é Né? confuso. Você tem que ter uma análise mais macro para você entender o que realmente está acontecendo. Nossa, Tá? aprendi outra coisa hoje já. Ô, Patrícia, por que? Eu queria te perguntar, assim, essa parte, porque eu entrevistei uma advogada previdenciária e ela, né, comentou que muita gente deixa para poder verificar a aposentadoria até mesmo depois que já foi concedida o benefício e aí quer revisão do benefício. Isso. Por que você entende que as pessoas elas não priorizam a aposentadoria hoje e deixam para pensar lá na frente, assim, às vezes quando já nem tem mais, não tem tanta energia, né, tanta força de trabalho realmente. Falta de cultura. Falta de cultura. E de planejamento também. Sim. Cultura, né? É aquilo que eu falei, se você não se enxerga no futuro, você não planeja que ele vai chegar. Então, é como se você vivesse ainda aquela historinha do passado. Vou pegar exemplo da minha casa, né? Meu pai trabalhava fora, minha mãe não. Minha mãe não pagava INSS também. Uhum. Só meu pai que pagava. Então, quem aposentou? Meu pai. Minha mãe. Aí vamos supor que os dois estivessem vivos. Os dois iam viver da aposentadoria de um. Que cai, a renda cai. Mas alguém ensinou para eles que eles tinham que construir renda? Não. Aí vão pegar uma população da minha idade, entre 50 e 60 anos. Viveu essa mesma história, porque as famílias eram assim. Então, na nossa cultura, a cultura que eu aprendi, eu também não teria que fazer. E as pessoas que você está falando que não fazem, são exatamente essas pessoas, porque elas não aprenderam. Não existia educação financeira. E a própria educação financeira que hoje eu prego, ela ainda é muito pequena em termos de inserção frente à necessidade da população. E as pessoas têm preguiça, falam assim, financeira, ai, que preguiça. Mas não precisa nem entender muito de financeiro, gente. 1 mais 1 é igual a 2. Ganhei 1, eu posso gastar quanto? 1. Se eu quero guardar dinheiro, eu não guardo. Se eu vou pegar 10, ganhei 10, eu posso gastar 10. Mas se eu também tenho que pensar no futuro, ao invés de eu gastar 10, eu gasto 9 e deixo 10 para o futuro, 10%. Foca num percentual, que até falei que eu ia falar antes, acabei não dizendo, empreendedora, pulamos as conversas aqui. Então, né, se você é empreendedora e todo dia você fatura lá R$200 de ganho, né, porque faturar não é ganhar, digo assim, lucro, tive R$200 de lucro, tira 20 dos 200 e investe. Pode parecer pouco, mas não é ao longo... Vamos fazer uma continha dos 20? Vamos imaginar que a pessoa trabalhe 20 dias por mês só. Só dia útil. 20 vezes 20 que eu falei? Dá 400. R$400 por mês você pode se tornar uma pessoa milionária. Porque você associa o valor que permanentemente você está fazendo ali, planejado, né? Mas a taxa de juros, que é altíssima, hoje no Brasil a gente tem um ganho real de 8%, se você souber investir. Ganho real é tudo que você ganha acima da inflação, gente. Então, se eu tenho inflação de 5 e eu ganho 13 líquido, 13 menos 5, 8. Quer dizer que o seu dinheiro cresceu mais que a inflação, 8% ao ano. Então, se a pessoa vai fazendo isso, mantém um plano de investimento mensal, aproveitando a taxa de juros, que tem período que está mais alto, tem período que está mais baixo, ao longo de décadas, ela se torna uma adulta milionária. Nem é velha milionária, não. É adulto milionário. E é pouco, né? R$20, a gente hoje em dia toma um café. Mas o que a pessoa faz com os R$20? Vou comprar uma brusinha, né? Ou vou tomar um cafezinho. No site da China. Vou me dar eu mereço. Hoje eu mereço tomar um café gourmet, né? Eu vejo muitos jovens cometendo essas falhas, sabe? Às vezes abre mão de uma oportunidade de fazer um curso, alguma coisa. O curso se torna caro, mas está toda hora ali na internet procurando o que eu vou comprar. Aí olha e fala, é baratinho. Só que na hora que vem a fatura do cartão, a soma de um tanto de valores pequenos vai dar o seu sonho. O seu sonho está todo fragmentado em pequenas unidades. Pesado, mas é verdade. Dói, mas é verdade. Tapa na cara, né, Patrícia? Tapa na cara. Mas cometer esse tipo de erro, todo mundo comete, até eu já cometi. A gente tem os momentos da gente, então a gente tem que parar para refletir, inclusive, que isso aí tem a ver com comportamento, por que eu estou agindo assim?
Procura ajuda. Sim, de psicólogo. Não só Se auto-entender. Exatamente, psicólogo, coach. As pessoas têm crenças. O coach que vai te ajudar, que ele vai te entender. Né? Então, o coach, o educador financeiro, eles vão te direcionar, entendendo como você pensa o dinheiro, para você prosperar. E aí vem aquela história da criança, né? Criança interior. A criança interior. O que a sua criança está querendo quando ela se ocupa em comprar coisas? Está querendo viver na escassez? Porque quem compra o que não precisa vive na escassez. Uma hora vai faltar. Sim, querendo estocar, né? A ideia da escassez, eu falo isso pelo curso já de terapeuta que eu fiz, Chique. Mas é muito, muito interessante. Na intenção de não faltar, com medo de não faltar. Então, assim, isso acontece, você vai no supermercado. Eu tinha muito essa crença, né, da escassez. Então, eu comprava, sei lá, 5 sabonetes, 5 desodorantes. Aí eu vi que tava na promoção, eu comprava mais uns 2. Estocava, Patrícia. Estocava. Eu falei, gente, sozinho, vou usar isso tudo. Não vou. E aí, quando chegar pra utilizar os 2 finais, já vai ter lançado o outro. Talvez meu corpo nem queira, nem se adeque mais a esse desodorante, por exemplo. Uhum. Eu estocava shampoo também. E é comum também a pessoa comprar e esquecer que comprou. Aí ela vai comprar mais. Esquece, porque você guarda. Normalmente a gente guarda no armário, né? Esconde ali, tá organizado, né? Tô colocando aqui. Aí quando você chega no supermercado, promoção. Será que eu tenho? Tô na dúvida. Vai e compra. Porque você foi ao supermercado sem planejamento. Porque quem vai ao supermercado, a drogaria planejado, não sai carregando coisas, não. Porque você vai focado. Focado não só no que você precisa, mas também no quanto que você pode gastar. Sim. Porque não é só questão de comprar. Quando você compra por impulso, você tira aquele dinheiro da sua mão. E é um dinheiro que você poderia estar rendendo juros para você comprar o produto lá na frente. Aí você compraria lá na frente, com preço com desconto, porque sempre tem, só que o seu dinheiro cresceu. Quem tem o dinheiro na mão tem o poder. Não tem jeito. Assim, evoluiu, mas é a verdade, né? Quem tem terras e o dinheiro na mão... Aí você fala uma coisa interessante, que vem uma crença limitante, né? Não sei se você vai trazer esse conceito aqui, mas aproveitando o gancho, né? Porque as pessoas falam mal do rico. Tem uma série de crenças do rico, e há pouco tempo, não é pouco tempo assim, né? Há uns 4 anos atrás, eu detectei uma crença que eu tinha do rico. E eu falei assim, gente, porque eu tenho uma questão de que eu cheguei num patamar da minha vida e que eu parei de construir. Eu falo que eu fui abduzida, já viu eu falar isso? Não, acho que não. Fiquei abduzida há 10 anos. O período que eu fiquei abduzida, não veio uma nave espacial me tirar aqui, não. É eu que acomodei. Tá? Sim. Eu falo que eu fui abduzida porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa dinâmica, quero as coisas, quero conquistar. Só que como eu tive um plano que eu atingi antes dos 50 anos, eu falei, agora chega. Já fiz tudo que eu tinha planejado. Tinha esquecido do plano do livro. Tinha esquecido. Já estava com o meu mestrado, que era um plano. Tudo que eu fiz até hoje foi planejado, gente. Tudo. Aí eu falei, chega. Então eu fiquei, não chegou a 10 anos, eu que arredondo, foram 8 anos sem realizar nada de novo. Nada de novo. Sobrevivendo. Trabalhava, pagava as contas e ficava com aquela vida ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que isso não é agradável. Até o dia que eu percebi o porquê. Porque tinha uma crença que eu ouvi na minha casa, e talvez em ambientes próximos, que era: rico não é bom. É mais ou menos assim essa frase. Rico não vai para o céu. Mas o rico não vai para o céu, eu acho que nem me martelava, não. É o tal de que quem é rico não é bom. Ou é rico porque fez alguma coisa errada. Gente, não é não. É claro que tem pobre que faz coisa errada. Tem rico que faz coisa errada. Né? Tem mais ou menos que faz coisa errada. Verdade. Então, isso o fazer errado ou não fazer errado não tem a ver com o poder de compra. Você estava querendo, na verdade, honrar ali, né? Uma crença que estava ali enraizada. Tipo assim, para que mais? Eu não quero ser rica. Aí eu pergunto, por que não ser rico?
E aí eu gosto, vou trazer uma colocação minha, que talvez alguém já tenha falado, a gente não aprende tudo, né? A gente não sabe tudo, a gente aprendeu com alguém. Dinheiro enaltece quem você é. Se você for uma pessoa boa, você vai fazer o bem. Agora, se você for uma pessoa ruim e tiver dinheiro, você vai fazer mal às pessoas do mesmo jeito que você vai fazer. Sim. Tá? Então, se você se sente como pessoa boa, pergunte para si mesmo, por que eu não ser rica? Porque se você pegar a Bíblia não fala que a gente tem que ser pobre. Não. Fala de prosperidade. Só de prosperidade. Sim. E pegando um gancho no que você falou aí, eu ouvi muito, assim, sobre não sei quando isso, mas ficou na minha cabeça que o rico, se você for rico, você vai se afastando das pessoas que você gosta. E por várias vezes eu me via sabotando. Porque você não queria ter afastar. as coisas. Inconscientemente, eu não queria me afastar das pessoas que eu gostava. Porque eu sempre escutava, quando você tiver dinheiro, você vai ter que deixar pessoas pelo caminho. E aí, pra honrar isso, adiei muitos planos. Era melhor não ficar rica. Então, eu adiei vários planos meus, como este podcast aqui, eu adiei por muito tempo. Porque eu falava assim, eu me sentia presa, eu preferia, quando eu ia pra ganhar muito, eu falava assim, não posso, que eu vou me diferenciar, vou me afastar, vou ficar sozinha. Olha como é que é sutil, mas assim, é doloroso, né? E você não faz de forma consciente. Não é de forma consciente. Se você despertou para isso, é porque você está com o autoconhecimento. Você está prestando atenção nas suas atitudes. Sim. E no porquê que isso te movimenta. Eu vou trazer até um exemplo positivo, não vou citar o nome do famoso aqui não, mas tem um famoso que recente fez uma viagem para um país árabe e levou todas as idosas da família. Então, no avião, estava ele, a mulher, a filha e um tanto de idosinha. Sabe? As tia, a mãe, a avó, só tinha idoso, mais o casal e a filha. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tem dinheiro. A pessoa que não tem dinheiro, ela não consegue fazer uma viagem de avião para o exterior, levando uma reca de pessoas que não têm dinheiro para pagar. Que não teriam acesso àquilo. Então, ele deu oportunidade a essas pessoas de alcançar algo pelo dinheiro que ele conquista. Que ele continua conquistando. Facilitador. É o que você falou, né? O dinheiro, ele enaltece o que você é. O que você é. Então, eu já tirei isso da minha cabeça, mas a gente tem que ficar sob vigília, né? Sim. Porque como é algo que estava ali na minha vida por muitos anos, mais de 29 anos, tem momentos que aparece, aí você fala, opa, né? Mas aí tem técnicas para você vencer isso. Aí você pega aquele caderninho nosso lá do workshop. Nas últimas páginas tem umas linhas, aproveita ele e faz, vai lá, vê se tem aquela crença lá. Vamos ressignificar ela. Vou ressignificar ela. E também perguntar se é verdade. Porque às vezes aquilo para você é uma verdade, mas por que isso é uma verdade? Faz sentido isso? Vamos conversar, nem que seja com o ChatGPT, pergunta lá para o ChatGPT. Faz sentido esse pensamento? E ele vai te falar que se faz, se não faz. Eu quero ressignificar esse pensamento. E aí começa a escrever sobre isso. Sim. Porque você tem o autoconhecimento, mas você tem que trabalhar essa emoção, até que isso suma na sua mente. Porque a gente se pega com peças, né? A gente de vez em quando dá aquelas vaciladas. Então, no momento da vacilada, para de novo, pensa naquilo, reflete sobre o assunto, ressignifica aquilo e segue a vida. Isso também serve planejamento, né? Também. E aqui, Patrícia, a gente tem, né? A gente sabe que nós temos várias áreas da vida, né? Espiritual, família, saúde. Quando uma área tá com menos energia, isso costuma respingar nas finanças? Com certeza. A gente tem que pensar que nós somos um ser vivo, né? E a gente funciona. Imagina uma árvore. Vamos trabalhar aqui uma árvore. A árvore tem aqui os seus galhos. Alguém aqui já deve ter visto uma árvore que estava mais para um lado. E aí, quando ela está com mais galhos do lado de cá, ela tende a cair por causa do peso dela. E aí,
nas cidades, vêm lá os jardineiros, a equipe da prefeitura vai lá e dá uma podada nela para ela equilibrar. Então vamos pensar aqui nas emoções. Não estou bem emocionalmente. Aí, como que eu posso compensar isso, né? Aí eu preciso ser feliz. O que nos dá alegria imediata? Eu vou comprar. Eu nunca vi ninguém ir pro shopping e ficar feliz, ficar triste no shopping. Principalmente quando você passa o cartão e sai com aquelas sacolinhas. Só que aquela é uma emoção instantânea. Depois ela se transforma numa emoção ruim. Porque depois você fica triste porque você gastou um dinheiro às vezes que você não podia. Mas por que você gastou esse dinheiro? Porque as suas emoções não estavam bem. Então a gente tem que parar para entender que nós temos várias áreas, que algumas você citou, né? E a gente tem que anotar e prestar atenção em como que elas estão. A gente vai conseguir equalizar todas ao mesmo tempo? Não. Quando o jardineiro ele corta, ele ainda deixa o lado de lá mais pesado, porque não pode tirar todos os galhos da árvore. Ele só dá uma balanceada. Então o que você faz? Escolhe uma a uma. Vai naquela que é prioridade para você. Então vamos supor, a minha questão aí eu estou precisando de melhorar a minha espiritualidade. Como que eu vou melhorar a minha espiritualidade? Eu posso ler um livro de autoajuda, eu posso ir na igreja conversar com o padre, eu posso ir ajudar alguém, que quando a gente está ajudando e também sendo grato, né? Servindo, né? Servindo, é isso. Na hora que você serve, já vem uma energia maravilhosa para você. E aí você sai do lugar sendo grato pelo aquilo que você já tem. E a gratidão compensa o que a gente ainda não recebeu. Porque se eu sou grata por essa água, vou falar da água gasosa, pode? Pode. Hoje a Ana chegou aqui, gente, pergunta, tem água gasosa? Não tem. Aí, mas essa água aqui, a gente já tem que ser grato por ela. Então, na hora que você receber a gasosa, você vai ficar mais feliz, porque é a que você queria. Mas essa aqui mata a sua sede. Então, sou grato por esse copo de água que eu tenho aqui. Sou grato por esse ambiente que eu tenho aqui. Sou grato por essa oportunidade. Por exemplo, eu tenho um sonho de escrever um livro autoral. Tá saindo. Mas eu tive 3 oportunidades de escrever livros não autorais, que é coautoria. E eu amei. Você poderia não ter... Eu poderia não ter passado por essas experiências e estar aqui lamuriando. Mas eu ainda não escrevi o meu livro. Você começou. Você agiu. Faça, utilize a ferramenta que você tem, seja grato por aquela ferramenta e dê o próximo passo. Então, na vida é só equilíbrio. A gente não vai conseguir segurar todas as bandejas, né? Mas dê atenção àquela que está caindo, arruma lá aquele prato, depois você vai para o outro, e aí você vai crescendo, vai construindo a sua vida. Isso inclusive viver, a financeira. Né? Isso é viver, né? Isso é viver. Nós estamos aqui para prosperar. Exatamente. Né? Mas não é tudo de uma vez, a gente não dá conta do tudo de uma vez. Não, a gente até pode tentar, né? Por muitas vezes eu tentei, eu sou perfeccionista, sabe, né? Então, assim, às vezes eu tento dar conta de tudo ao mesmo tempo, nossa, sai tudo... Aí eu estouro, passo mal, fico doente, porque não dá conta. A gente tem que realmente ir com calma. Hoje em dia, eu falo hoje em dia, assim, esse ano, né, eu tenho ido com mais calma, apesar que a minha vida já deu uma virada de chave esse ano, gente. Virada de chave. Vou até comentar aqui, quando a gente for falar sobre o workshop. Ô, Patrícia, eu falei no início, depois a gente comentou sobre outras coisas, né? Porque é muita coisa pra gente comentar. Os gastos fantasmas. Eles tiram boa parte da nossa renda, né? É o grande vilão. Às vezes a pessoa acha que ela tá ganhando mal, né? Eu tô ganhando pouco, que o meu dinheiro nunca dá. Aí você trabalha mais, aumenta a sua renda e continua o dinheiro não dando. Mas é exatamente porque a gente não acompanha aonde está indo o dinheiro da gente, tá? Então a gente precisa pensar nos gastos fantasmas. Eu gosto muito do exemplo dos chicletes. Você já ouviu a história dos chicletes? Vamos lá, me relembra. Pode ser que eu tenha ouvido. Já deve ter escutado. Porque eu falo muito disso. Quando eu trabalhava em banco, eu às vezes não dava tempo de voltar para escovar os dentes. Eu saía, almoçava e já ia atender algum cliente fora, pegava o carro e debandava. E eu não carregava, não tinha essa disciplina de carregar escova de dente, essas coisas. O que eu fazia?
comprava Trident. E Trident não é barato. Não, né? nunca foi, né? Eu até acho que ultimamente ele está mais baratinho. Mas vamos colocar aqui R$5 um Trident. E que eu fizesse isso todos os dias, porque eu chupava tudo. Não deixava para o dia seguinte. Não. Uhum. Quando eu pôr chiclete na boca, eu quero pôr mais de uma unidade. Então, gastava ele todo naquele dia, né? É como se eu gastasse um tubo de pasta de dente por dia. Né? Então, como que a gente vê esse gasto fantasma? Uhum. O chicletinho que você compra na rua. A água, que você poderia tomar da água aqui, aí eu saio daqui e falo, vou tomar água. Só que aqui é de graça, lá eu tô pagando. Então, são pequenos gastos, pequenas coisinhas que somadas ao longo do mês, e não são só suas, se você é casado, tem filho, todo mundo da família faz, e que vai a grana que poderia ter sido destinado para uma viagem. Várias assinaturas que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Nossa, isso aí... Eu cortei várias. Se for uma boa lembrança. Eu tenho cliente que, quando ele vai olhar lá aqueles tanto de custo, dá R$800. Sim. Tarifa de banco que você paga sem precisar. Anuidade de cartão que tem e só negociar. Sim. Que tem cartão gratuito que faz a mesma coisa. É só a gente ligar, né, e pedir para cancelar que eles conseguem uma mas oferta, aí as pessoas né? têm um pensamento, e eu já tive esse pensamento, só que eu fazia. Porque no passado, quando você ligava numa operadora, você ficava o dia inteiro ali de pendurado. E hoje, gente, não é assim. Eles são rápidos no atendimento e são fáceis de negociar. Então, o que eu faço? Eu coloco a seguinte meta. Uma vez por ano, avaliar todas as assinaturas que eu fiz. Tá? Tô usando? Não estou usando mais. Cancela. Igual hoje em dia a gente tem ChatGPT, que para quem trabalha na nossa área, né? Uhum. Canvas. Imagina que eu estava usando, aí de repente parei de usar, porque a minha vida deu uma guinada, ou eu contratei alguém para fazer aquele serviço e não estou usando mais, e ali você continua pagando. Sim. Parece que é pouco, mas não é. A soma dessas coisinhas são as despesas fantasma. Que começa... Tem uma coisa que você falou muito no workshop que eu achei incrível e que hoje eu observo muito. Aplicativos, né? Se eu sou empreendedora, eu posso, né, fazer meu horário. Por que eu não remanejar os meus compromissos para os horários que não são de picos? Gente, eu vou contratar ela para o próximo workshop, ela vai ser palestrante. Pode me contratar. Pelo menos staff eu serei. Isso aí é legal, isso aí é o seguinte, gente. Vou me deslocar para fazer o podcast, por exemplo. Sim. Vamos imaginar que você me desse o horário de 5 horas da... Vou pôr outro horário, vou pôr 5 horas da tarde. Uhum. E que seria 1 hora de podcast, então eu ia sair daqui 18. E eu viesse de algum transporte coletivo. Eu não ando de ônibus mais. Mas se precisar, eu ando, tá? Não tem nada contra, eu também não ando, não. Mas eu não ando. Por enquanto, eu não ando, não. Já andei muito. Já andei muito. Hoje eu me permito usar ou o meu carro, o aplicativo, táxi, Uber, 99, não importa qual. Só que se eu chamar um aplicativo às 18 horas, que é a hora do rush, eu vou pagar o dobro. Então, o que eu faço quando eu vou fazer as minhas coisas? Eu programo para que ela, se eu for ao médico, que aí eu não vou de carro, eu vou de aplicativo, então vou ao médico mais cedo para não pegar trânsito e não pegar o horário de pico, que é mais caro. E criar um roteiro também de coisas que você vai fazer. Então, a gente precisa aprender a maximizar nosso tempo e nosso dinheiro. Sim. Utilizando essa estratégia, você economiza. Muito. Porque questões de 5 minutos, gente, o valor muda totalmente. Às vezes dá o dobro. Sim. Sabe? Fala assim, tarifas acima do normal. Tá, não tá acima do normal, tá o dobro. Tá o dobro. De 25 passa para 50. Sim. Então, eu hoje em dia observo bastante e comparo nos dois aplicativos, sabe o que eu tô fazendo ultimamente? Eu faço no horário bom, aí eu pego o Black. Muito mais conforto. Muito mais. E ainda pago uma diferença pequena. E olha como é que eu aplico, por exemplo. Eu via que quando eu gravava o podcast aqui, se eu viesse de manhã ou no início da noite, 6 ou 7 horas, eu gastava muito mais gasolina, porque eu tinha que ligar o ar-condicionado, tava quente e tal. Então agora eu gravo de 2 a 5. Eu dou essa opção pro meu cliente. Pra mim é ótimo. Se ele puder, a gente se ajusta a isso. Aí, em casos que ele não possa, aí eu vou a 6, a 7.
Mas eu adaptei a minha rotina para isso. Então, assim, E até para você aproveitar mais o seu tempo. sim. Imagina que você marca uma pessoa para fazer um podcast de manhã e uma outra para vir aqui de tarde. Você vai gastar gasolina 2 vezes ou o transporte 2 vezes. Sim. E seu tempo fica rachado ali. Fica, e a gente né? não faz nada, né? Não faz. E... Adorei a sua lembrança. Nossa, essa eu uso todos os dias praticamente da minha vida. Né? Várias, né? Que eu vou contar aqui ainda. Patrícia, assim, a gente falou muito de ganhos, investimentos, mas, por exemplo, tem 100% da minha renda. Eu ganho R$1.000. Tem uma regrinha ideal, né, assim, para poder gastar. A gente não tem como poupar tudo, e a gente falou aqui de 10% do que a gente ganha. É o mínimo. Né? O que você indica, assim, para os seus alunos? Tem o simples, uma regra simples, que eu vou deixar ela aqui, que acho que é mais fácil. 50, 30, 20. 50% da sua renda, você vai pagar o que é básico na sua vida. O que é básico? Moradia, alimentação e transporte. Isso é básico. Vestuário também mas a gente não precisa de roupa todos os dias, tá? Então, mas você pode colocar o vestuário básico aí. Com R$1.000 não dá, né? Só para exemplificar. Não dá, não. Então, 50% para o que é básico. O que é básico quando você for pensar? É algo que não dá para tirar. Ter Netflix é básico? Não. Não. Então já tirei. Ter um telefone é básico? Mas tem o telefone e tem o telefone. Então eu tenho um plano básico de assinatura, é básico. Agora, se eu tiver um plano que tem jogos, já não é básico mais. Então, só para identificar isso. Então, 50 foi. Paguei o custo de vida. 20. Investimentos. Investimento para reserva de segurança e investimento para o futuro, 20%. E os outros 30% para você fazer o resto. Os outros 20%. 30. É porque eu pus investimento na frente. Foi. Porque o investimento, você tem que priorizar junto com o seu orçamento básico. Então, 50, 20, agora sobrou 30%. Que no exemplo de 1.000 seriam R$300. O que você vai fazer com esses 300? É o dinheiro para você comprar aquela joinha que você queria, o sapato, é o dinheiro para você planejar a troca de um equipamento celular, de um computador, é o dinheiro para você planejar uma viagem. Porque olha só, vamos pensar que você armazena R$300 por mês, porque você quer viajar. Em um ano dá R$3.600, mais os juros. Dá ou não dá para viajar? Dá, sim. E é isso. Então, estaria dentro dos 30%. E a gente tem que aprender a sacrificar coisas. Hoje eu até postei uma coisa curiosa que eu lembrei hoje pela manhã. Quarta-feira é dia de eu fazer as unhas. E eu faço as unhas rigorosamente todas as quartas-feiras. Só que teve período da minha vida, gente, que eu não tinha dinheiro para fazer unha, não. Era eu mesma quem tinha que dar uma melhorada no aspecto. E aí eu comprava um produtinho, passava na cutícula, empurrava a cutícula e passava uma base, ou um cintilante, ou um esmalte clarinho, mas eu é que fazia. Então era a política do custo mínimo. Para que eu fazia isso? Para juntar. Para juntar. Tanto é que eu namorei, noivei e casei, com 6 meses, meu marido não pôs um puto, e a gente fez tudo que tinha direito. Com qual dinheiro? Com o dinheiro que eu juntei. Abrir mão, né, Patrícia? Assim, né? A gente tem um objetivo, né? Tem uns sonhos. E aí é muito importante a gente ter um mapa dos sonhos, né? Sim. Pra te dar clareza. Te dar clareza do que você quer, porque pra às não vezes sair fora da rota. Exatamente. Se a gente for deixar a revelia, a gente vai querer tudo e não quer nada. Sim. Porque tudo vai servir. E nada vai ser o bastante. Né? E você ainda vai ficar triste. E ainda vou ficar com aquela sensação de que eu não consegui, de que eu não... faltando alguma coisa para eu ser feliz, que não tá atrelada a isso, né? Não. Mas assim, acontece muito. E essa regra, ela é bem interessante. E, por exemplo, se eu quiser comprar um computador, um telefone novo, se eu trabalho com marketing, não entraria em investimento, entraria nesses 30%. Os 30%. Que são desejos. Então, vou falar assim, 50% para o básico, 30% para desejos, 20% para investimentos. Agora, vamos pensar que você é muito novinha. Está começando a vida agora, e aí você tem muitos desejos e está muito longe ainda de aposentar. Você pode inverter isso. Você pode colocar 50%
40, 10. Aí volta para os 10%. Por isso que essa regra é uma regra geralzona, mas a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que está começando a investir agora, ou está querendo investir agora, mas já está mais velha. Falta menos tempo para ela se aposentar. Aí ela vai ter que se dedicar um percentual maior ao investimento. E a gente pode aproveitar movimentos na vida da gente, onde às vezes você faz um grande negócio, ao invés de você fez um grande negócio, sai torrando tudo, pega a maior parte e investe. Eu já tive um momento da minha vida, Ana, que eu investi 50% do que eu ganhava. Foi a vida toda? Não. Eu já tive períodos que eu não investi nada, porque eu estava investindo em conhecimento, ou eu estava investindo num curso, ou eu estava investindo num negócio, mas já era um projeto para o futuro. Né? Agora, quando eu falo que a pessoa está novinha, ela pode diminuir a parte de investimentos, o que ela não pode deixar de fazer. Não pode deixar de investir, né? Não pode deixar de investir. E um bate-bola aqui, Patrícia. Olha, quando... Um bate-bola pesado agora. Riqueza é só para quem nasceu em família rica. Isso é mito ou verdade? Mito. Mito. Se você pegar no Brasil, a quantidade... Pega esses famosos, a maioria era pobre. E Verdade. ficou rico. Ficou rico, às vezes, até sem construir uma educação, estudar muito. Mas utilizou algo que tinha de bom para agregar riqueza à vida dele. Tem vários, tá? Então, isso é mito. Mito total, né? Mito total. Para sair do vermelho, precisa cortar todo o lazer. É mito ou verdade? Não, é mito e é errado, tá? E aí, o lazer, eu trago para você, Ana, para vocês que estão aqui nos ouvindo, algo muito interessante com relação ao lazer. Existe o lazer caro, existe o lazer barato, existe o lazer gratuito. Aqui em Belo Horizonte, o que a gente tem de lazer gratuito, eu não falo que ele é 100% gratuito, porque a gente tem que deslocar. Então, você tem que pagar pelo menos o ônibus. Mas, gente, eu faço cada passeio gostoso aqui sem tirar dinheiro do bolso nenhum, porque eu adoro parque. Também adoro. Adoro. E tem parques aqui que as pessoas não têm noção do que encontra lá. Então, é gratuito. É só procurar um pouquinho, né? Só procurar. Ou muito baratinho, né? Você consegue, às vezes, ir num show. Eu fui no stand-up recente, eu ganhei o ingresso, gente. Isso também é prosperidade, né? Às vezes a pessoa acha que prosperidade é só... na verdade, a gente não pode usar ganhar dinheiro, né? Que quem ganha dinheiro é criança. Né? A gente faz dinheiro. Faz dinheiro. Isso é importante. Muito. Quando a gente não tem, né, tanto dinheiro disponível, a gente pode fazer programas alternativos. Sim. Que também vão nos dar prazer, né? Vão ser interessantes, legais. E tá tendo, assim, pelo menos aqui na cidade, tem muitos programas culturais em praças hoje em dia, muitos shows gratuitos. Então, assim, que dá até para levar a sua bebida. Dá para levar a bebida também. Quando pode, também levo. Não tem vergonha nenhuma disso. Quando chega uma família para mim, assim, Paty, eu tô querendo fazer o dinheiro, sobrar dinheiro, porque eu tenho que programar isso, quero viajar, quero fazer aquilo. O que eu ensino? Separa um valor fixo da renda para realizar alguma coisa que precise de dinheiro. Porque o mês é longo. Sim. Né? A gente tem 4 finais de semana, às vezes 5 finais de semana. E tira um dia para fazer algo diferente com a família. Se é um casal, o casal. E os outros dias, gente, tem lazer em casa. Né? Eu lembro, assim, meu pai falava uma coisa muito engraçada. A gente chegava pro meu pai e falava assim, pai, vamos comer fora? Ele falava, Marina, põe a mesa lá na rua. Isso é criativo, era comer fora. né? E a gente jogava, a gente brincava com eles, né? Minha mãe fazia uma coisa gostosa para comer e a gente era super feliz. Eu vejo que a gente precisa levar mais com leveza essa questão do dinheiro, né? Uhum. E o dinheiro também, ele é muito emocional. Então, a gente tem que levar com leveza para ele não se tornar um peso, né? E tornar um aliado pra gente mesmo. Mas ele é peso porque a gente não tem planos. Quando seu plano é maior, fica leve. Porque eu não tô fazendo isso agora. Eu não tô fazendo isso agora, não tô. Mas é porque eu quero fazer isso depois. É só uma troca. Sim. É uma troca muito justa e gostosa. Porque aprender a esperar é algo que é construído. É aprender a esperar.
Comprar por impulso também é coisa de criança. É coisa de criança. Mas porque nós, quando crianças, eu falo, eu não tive essa situação na minha casa que, de certa forma, eu tive essa educação financeira. Não foi uma educação financeira como eu implemento, porque era uma coisa da natureza lá da minha mãe. Uhum. Ela não fez tudo certo, mas ela acertou algumas coisas. Mas quando a gente é criança e o pai não dá alguma coisa, e se for uma criança birrenta, ela faz pirraça. Sim. Então, ela não aprendeu a esperar, porque na primeira pirraça vai lá e dá. Então, nós não somos mais crianças. Então, a gente tem que dominar essa criança que está dentro da gente e falar com ela, ô filha, peraí, tá na hora de você comprar isso não. Você não quer viajar? E os sonhos hoje só ficam maiores, né? A gente não quer ir para Guarapari. Não. Né? A gente quer ir para Dubai, não é assim? É. Né? Você não quer ir para o Nordeste, você quer ir para o Caribe. Então, se é um sonho maior, que custe mais, abra mão dos pequenos desejos. Espera um pouco. Porque na hora que você espera, o seu dinheiro rende. Vai chegar, né? Vai Abra chegar. mão de um happy hour, de uma cerveja todo final de semana, né? Que Exato. são coisas, eu vejo como gastos fantasmas São. também, que a gente gasta sem perceber. Uhum. Abre mão do vinho, ao invés de tomar o vinho no restaurante, toma o vinho em casa. Sim. Né? É trocar uma troca boa. Uma Ou, troca ou boa. toma no restaurante uma vez por mês. Sim. Não precisa ser todo final de semana. E isso se você tiver um propósito maior. Se você não tiver, vai ser feliz e vai tomar vinho todo final de semana. Porque às vezes é isso que a pessoa quer. Eu ia falar, então procura um propósito. Então, porque a pessoa... Tem gente que não tem. Uhum. Tem gente que é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, se a pessoa é desse jeito, nós temos que aplaudir que ela está feliz daquele jeito. Agora, se você não está feliz com o que você está alcançando, não tem jeito. Você tem que mudar os seus hábitos. Mudança, né? É mudança, tem que mudar comportamento. Uma outra coisa, investir é sinônimo de risco alto. Mito ou verdade? Mito. A maior parte dos investimentos, eles não têm risco alto. A maior parte do que a gente encontra, eu vou falar na prateleira, né? Porque banco é igual uma loja, não tem risco alto. E quando você põe o dedo no botão e o produto tem risco alto, o sistema do banco te alerta. Opa, esse produto tem tais riscos, você tem que assinar um termo. Aí você já sabe que tem risco alto, você sai dele. Ou então vai buscar conhecimento para entender se aquele produto é para você. Mas a maior parte não. O que a gente não pode é acreditar no conto de fadas. Aqueles milagres que aparecem para a gente, sai fora, porque alguém vai tomar prejuízo. Talvez não seja você, mas alguém vai. Mas vai que é você, então já sai fora logo, né? É tipo, o dobro dos juros que está dando o mercado. Não vai. Desconfie, né? Desconfia não, eu vou falar para você de verdade, Ana. Não vai. Não vai. A maioria... É cilada. A maioria né? é cilada. Tem uns produtos que realmente são verdadeiros. Mas a gente fica na dúvida, quem não sabe, não faz. Tá? O sim, como dizem, né? Na dúvida é não. Na dúvida não. O sim, ele é inconfundível. Uhum. Né? Opa, a gente recebeu umas dúvidas aqui de alguns seguidores e eu vou selecionar aqui duas para você nos ajudar aqui. Tá bom. Olha, quero começar a investir com R$200 por mês. Onde aplico? Poupança, LCA, LCI ou consórcio? Já tenho conhecimento. Se a pessoa não tem investimento nenhum, tá dizendo aí que ela quer começar. Isso. Eu não colocaria em nenhum dos três. Eu colocaria no Tesouro Selic, que o dinheiro não vai dar todo para o Tesouro Selic. Para o Tesouro Selic, o valor mínimo de investimento é 170 e poucos hoje. Vamos arredondar para 170. Uhum. Então, a pessoa conseguiria comprar uma parte, uma unidade, 170. Vai sobrar 30. Os 30 que vai sobrar, ou ela pode entrar no mercado de fundos de investimento imobiliário, pensando aí no futuro. LCI, né? LCI não é fundo de investimento imobiliário, não. Letra de crédito imobiliária. Letra de crédito. Pode ser LCI, mas a LCI para esse valor baixo não é um produto legal. Então, vamos pensar que é uma pessoa jovem como você, que quer investir para o presente e também precisa investir para o futuro. A maior parte na renda fixa, com liquidez diária para formar reserva de segurança, que é a chamada reserva da paz, reserva de emergência, põe o maior valor. Aí põe no Tesouro Selic.
Ah, Paty, mas eu não tenho os 200. Aí vai para CDB, tá? CDB ou Tesouro Selic. E pode pôr um pouco pensando no futuro para já trabalhar essa mentalidade, né? Mas é um pouco, porque a maior parte no começo é com foco na reserva de emergência. Na renda fixa, né? Na renda fixa. Tenho dívidas no cartão do banco e no banco. Qual o primeiro passo? Saiba qual o volume dessas dívidas, quanto é, qual a taxa de juros que você está pagando em cada uma delas, se tem garantia ou não, porque tem dívida que tem garantia real, tem dívida que não tem. Né? Cartão de crédito, por exemplo, não tem garantia nenhuma. Mas se for um empréstimo com aval de alguém, já tem garantia. Se for um carro financiado, tem a garantia que é o carro. Se for um imóvel, tem a garantia do imóvel. Mas, em suma, saiba o valor da dívida, a taxa de juros e prioriza pagar primeiro a que custa mais caro. A taxa de juros é mais alta, né? Exatamente. É banco e cartão de crédito, até gaguejei para dizer. E se não tiver condição de pagar, procura um especialista, tá? Existem educadores financeiros especialistas em dívida, porque tem estratégias para pagar a dívida. E depois investe, né? Depois investe. Não adianta tirar do bolo. Na verdade, funciona assim. Se você for usar a estratégia para pagar a dívida, não pago agora, porque eu vou pagar daqui a 6 meses ou 1 ano. Mas você tem que querer pagar. Então, para você pagar daqui a 6 meses ou 1 ano, isso se você não der conta de pagar. Você precisa ter dinheiro. Você precisa planejar. Sim. Aí você vai planejar um investimento para ter o recurso lá na frente, que aí na hora que o banco vier, na hora que o cartão de crédito vier, que o cartão de crédito tem um banco por trás, né? Te oferecendo uma proposta para você pagar, você tem a grana para negociar. O que você falou antes? Quem tem dinheiro tem o poder. Tem o poder. Aí a pessoa está com dinheiro e fala, não, tá certo, eu tô te devendo, mas eu não quero pagar esse juro tudo, tá muito alto, vão negociar e tal. Eles dão um descontão, você vai lá e fica livre daquela dívida, limpa o seu nome e vai ser feliz. E aí esse período, eu falo, sabe o quê? Existe um nome que é o SPC, né? O SPC está protegendo o consumidor. Porque quando você entra no SPC, você não pode comprar mais, não é assim? Sim. Tem algumas empresas que ainda dão crédito para você, né? Ainda existe. Mas vamos pensar assim, perdi meu crédito. Mas, na verdade, você está tendo um tempo para você planejar a sua vida e voltar à estaca zero sem dívidas. O foco é esse. Porque se a pessoa precisa aprender a lidar com o dinheiro. E se a gente colocar mais crédito para o devedor, ele só aumenta o bolo. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve que vai chegar um momento que ele não consegue nem pagar, Exatamente. Né? Então tem a hora que tem que falar assim, stop, vou parar de consumir, vou me organizar, planejar investimentos, investir, lá na frente eu pago isso e eu vou viver uma vida mais feliz e próspera. O interessante é procurar um especialista, a pessoa não sofrer com aquelas milhares de ligações, né? Exatamente. Procura um educador financeiro, quem não conhece, me procura, que eu indico especialistas em negociação de dívida. Perfeito. Hoje no Brasil, né, tem uma boa parcela. Olha, dá para negociar um negócio que fica desse tamanho, né? Às vezes até o próximo do valor original, né? Às vezes até menor. Até menor? Às vezes bem menor. Ô, gente, esse país, nossa, ele beneficia quem inadimplente? Também. Parei de falar. Também. Parei. Também. Senão vão me cancelar. Paty, a gente conversando, se adiantou, deu um spoiler que vai ter a próxima edição do Liberte Sua Riqueza, que vai ser o terceiro, né? Vai ser o terceiro, sim, aqui em BH, um dia inteiro de muitas dinâmicas, muito conteúdo legal. Eu estou impressionada com a sua performance, gente. Eu vou convidar ela para dar quase um ano para depois. Dar uma palha. Nossa, você evoluiu muito. Você realmente, a gente vai para um evento, a gente fala muita coisa, ensina muita coisa, depois a gente nem lembra que falou, e você está com essas informações bem latentes, então estou muito feliz com o seu resultado. A gente deve ter o workshop, Ana, entre finalzinho de novembro e início de dezembro. Eu não defini a data ainda, porque eu estou para ir a um treinamento no Rio, que é exatamente na semana que eu tinha marcado o workshop. Inclusive, eu tinha olhado o espaço aqui.
Olha, que legal. Depois eu vou até lá ver dar mais uma olhadinha. Uhum. Mas assim, eu devo antecipar, então deve ser na última semana de novembro, e eu convido você a estar com a gente, que é incrível, né? Ó, pessoal, fica de olho nas redes sociais da Patrícia. A gente vai deixar o @ aqui abaixo. E eu vou fazer, né, um depoimento rapidinho aqui, porque quando eu fui para o seu workshop, eu estava muito desacreditada, né? Eu abri mão do apartamento que eu morava, abri mão do carro que eu tinha na época para empreender, né? Quando eu lembro da Silvana falou que fez uma loucura, que já aí eu falo assim, gente, eu fiz a mesma coisa, eu quase vendi uma casa para poder apostar no meu sonho de empreender, ser empreendedora e empresária. E se eu estou aqui hoje, é assim, 70% ao workshop, né? Tem a minha parcela também. Que isso? Porque naquela época que eu fiz o workshop foi em outubro, novembro. Foi outubro. Eu gastava tudo que eu ganhava. Não ganhava mal, ganhava bem. E eu saí de lá, eu fiz meu mapa dos sonhos. Tinha o telefone que eu deixei pra lá, não troquei. Não achei necessário. Mas nessa época eu tava morando com meus pais. E eu queria muito mudar, né? Eu sou muito independente desde cedo. E um tempo atrás, a Silvânia, né, que foi uma das mentoras do segundo workshop que eu fiz, ela me falou, Ana, você tem condições tranquilamente de sair da casa dos seus pais. Mas eu tinha muito medo, sabe? Medo de não dar conta, medo de faltar e tal. E depois do workshop, eu falei assim, gente, acabou. Eu tô gastando meu dinheiro tudo em vão, tudo em saída, todo em roupa, todo em sapato, algo externo que, tipo, não tá me alimentando. E aí, depois do workshop, eu concentrei toda a minha renda, tudo que sobrava realmente, porque eu morava na casa dos meus pais, não tinha conta, comprava algumas coisas ali, mas nada. Eu concentrei toda a minha renda em juntar mesmo. Em fevereiro, eu me mudei pro meu apartamento e comprei todos os móveis novamente. Uau! Você também fez uma viagem em dezembro. Eu até arrepio de falar. Você não falou comigo que você fez uma viagem, você pagou à vista. Eu fui eu fui no Rio de Janeiro, pro Rio de Janeiro, e eu paguei à vista. Eu lembro que você mandou uma mensagem para mim, Paty, viajei, não paguei nada depois, paguei tudo à vista. Paguei à vista. Lógico que agora, né, não consigo mais juntar tanto quanto. Sim. Mas eu saí daquela inércia, sabe? E agora você tem um leão atrás de você também, né? Agora eu tenho um Você leão tem suas atrás contas de mim, pra pagar. tem minhas contas para pagar. Mas isso foi um passo muito importante, porque eu tava muito frustrada. Eu falei assim, gente, abrir mão de tudo para nada. E vou ficar aqui na casa dos meus pais, eu tenho 30 anos, sabe? Isso me incomodava muito. E eu ganhei um gás, assim, incrível. E hoje, a gente falou de gratidão pela água. Hoje em dia, eu chego na minha casa, todos os dias eu agradeço. Obrigada, Deus, por esse local, pelo meu sofá, pela minha maca. É tudo novo, de novo, né? Mas, graças a Deus, é tudo novo de novo. E eu mudei em fevereiro pra lá, então... Que rico. Olha obrigada. Que riqueza. Olha Isso que aqui é riqueza. riqueza. Isso é riqueza. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter tido a oportunidade, né? Porque a gente constrói ferramentas, mas essas ferramentas só serão usadas para as pessoas que permitem. Sim. E quantas pessoas poderiam estar lá e não foram, não se permitiram, né? Mas eu tenho certeza que com esse depoimento, ó, vai ter muita gente lá com a gente. E esse podcast, inclusive, gente, tô arrepiando 50 vezes aqui. Esse podcast, inclusive, eu lancei ele depois também. Foi depois que eu criei coragem de tirar do papel uma ideia, um propósito, assim, de trazer histórias reais e inspirar novos empreendedores, sabe? A sair daquela inércia e achar que não consegue, porque consegue. E hoje eu tô no meu apartamento, tenho um novo carro. Olha. Tenho um novo carro. Podcast. Tenho podcast. Tem um curso também, que eu fiquei curiosa, que você falou que você fez. Que curso? Você falou que você fez um curso para mentorar mulheres, foi na área de crenças. Ah, sim, fiz foi depois do workshop, foi início desse ano. Você falou isso comigo pelo WhatsApp. Eu comecei meu curso de terapia de alta performance para poder auxiliar minhas mentoradas nas sessões e
Já terminei, inclusive, certificado pelo MEC. Então, por isso que eu comentei falando, minha vida deu uma reviravolta esse ano que eu nem imaginava. E eu vejo que muito foi por conta disso, né? Tinha vários outros colegas lá, não sei como é que estão a vida deles, mas eu queria compartilhar porque às vezes a gente tá num momento que a gente não acredita muito mais na gente. Sim. A gente tá frustrado com tudo que tá acontecendo ao redor, acho que nada vai mudar. Eu peguei ali, investi um pequeno valor, falei, vou lá ver, deixa eu ver. Né? E eu sou economista, poderia ter pensado nisso antes. Mas aquele dia foi muito marcante, aquela quebra daquela tábua. Dando um spoiler já, né? Foi muito marcante, assim, pra mim. E... divisor de águas. Não, Patrícia, é só agradecer. Amém. Obrigada. Obrigada, eu precisava falar isso. Gratidão por ouvir. Outras pessoas, né, se inspirarem. E quem tiver dúvida, vem conversar comigo, que eu maior prazer. Ela só não pode dica, dar spoiler, gente. né? Ela só não pode dar spoiler. Eu falei que eu não ia dar. Mas vai ter muita novidade, sempre tem novidade. E, Patrícia, não vai ser só você, né? Tem mais mentoras para esse workshop. Sim. E o que as pessoas podem esperar e onde que elas podem encontrar mais notícias para confirmar a data? Tá. Conta pra gente. Me seguir, que tudo eu divulgo muito mais no Instagram, né? Que é patricia.metzger. Então, através do Instagram terá a divulgação mas podem anotar que é finalzinho de novembro, eu não sei o dia certinho, que eu dependo do espaço. Então, talvez eu tenha que... ou vai ser na primeira semana de dezembro ou na última de novembro. Isso é a data. O @patricia.metzger. E o que elas podem encontrar lá? Um despertar para uma realidade próspera. Porque eu não falo que 1 mais 1 é 2, porque todo mundo já sabe, né? O que a gente vai encontrar lá é como virar a chave. Porque é isso que as pessoas precisam. Eu não te dei aula de matemática. Não. E você não precisava ser economista para estar lá. Inclusive tinha enfermeira, né? Tinha funcionário público, né? Tinha. E teve um funcionário público que é marido de uma das pessoas que estavam lá, que um dia ele chegou para mim e falou assim: eu estou fazendo coisas que eu não fazia e é por causa de vocês. Vocês era eu e a esposa dele, porque a esposa o levou e eu dei aquela puxada no workshop. Então, assim, cada um vai estar no seu tempo, no seu momento diferente. Mas o que a gente busca entregar é esse despertar, até dos sonhos. Né? Lá no workshop tinha uma pessoa que chegou para mim e falou assim: o meu sonho é que a minha filha viaje para o exterior. Eu falei: então o sonho não é seu, o sonho é dela. Qual é o seu sonho? E aí eu pergunto para você: qual é o seu sonho? Uau. Tem gente que fica semanas pensando em qual é o seu sonho. E quem não sonha, eu falo uma outra coisa que é triste de ser ouvida. Tá morto e não sabe que tá morto, gente, porque é o sonho que nos impulsiona. E aí eu falo que eu fiquei quase 10 anos abduzida. Por que eu estava abduzida? Porque eu parei de sonhar. Então, gente, não para. Realizei isso aqui, qual que é o meu próximo passo? Porque sonhar é viver. Eu estou lá na turma. Com certeza, nem sei onde vai ser, nem sei quanto é. Isso não importa. Eu já entendi isso, que primeiro a gente toma decisão, depois a gente dá um jeito, vê como paga, tá? Porque tomar decisão é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu vou estar lá porque eu tenho outros sonhos, quero novas coisas. Ainda tem coisas que eu contei, que eu não contei aqui, que eu já realizei, já fui convidada para. Mas vou lançar o meu livro em coautoria agora, no próximo mês. Estarei no lançamento. Então é muita coisa. Então, assim, foi realmente uma virada de chave e que eu espero que vire chave para outras pessoas, assim como foi para mim. Parabéns, Ana. Obrigada. Não foi fácil, mas assim, com determinação a gente consegue. Tem uma outra frase que eu gosto muito de usar, que é: a vida é um combate. Sucesso é dor. Não foi fácil? Doeu? Porque você estava rompendo. Dor do processo. Dor do processo. Imagina você dar eu quero romper essa parede. Né? Aí você dá um murro na parede. Você vai romper a parede, mas tem a dor do movimento, a força que você faz. É igual academia, né? Você vai pra academia, os músculos ficam doendo, mas vale a pena. Vale. É isso. A dor do crescimento. Não há sucesso sem dor, não.
Não Eu há. sempre falo isso. E eu falo assim, hoje a gente pode decidir mudar, né? E você pode, né? Você que tá nos assistindo, nos ouvindo, você pode decidir mudar a sua realidade, assim como eu fiz, outras pessoas também fizeram, mas tem que começar hoje. Então, o que eu quero deixar aqui como finalização do nosso podcast de hoje, a gente aprendeu muita coisa, ouviu muita coisa interessante, espero que vocês tenham anotado, mas comece a mudar hoje o seu eu do amanhã. Obrigada.